Fala, aluno, segundo ano, tranquilo? Aí, gente, aula 4, unidade agora, ó, 26, mudou aí, viu? Página 14, ou seja, agora a gente vai ver aqui a tão famosa Revolução Industrial. Então, é o seguinte, gente, essa aqui, ó, também faz parte de um processo que a gente chama relacionado às revoluções burguesas. Então, deixa eu pôr aqui, ó, a Revolução Industrial, claro que ela é uma revolução burguesa. Então, o processo da Revolução Americana de 1776, a gente vai ter a Revolução Francesa, simplesmente lá o quê? De 1789, e nós temos aqui a Revolução Industrial também, mais ou menos aqui por volta de 1750. Beleza, gente. Se vocês pegarem a apostila ali, vocês vão ver que tem 7.500 conceitos, mais ou menos, do quê? De Revolução Industrial. Se vocês forem para a internet, lá vocês vão ver mais 1 milhão deles, pelo menos, tá? Mas, cara, procurem simplificar a ideia aqui do que é a Revolução Industrial, tá? Primeiro, geralmente se relaciona toda a Revolução Industrial com a ideia da máquina. Eu discordo totalmente, tanto que não vou nem escrever nada de máquina aqui para vocês, tá? Porque, basicamente, quando você pega a ideia de Revolução Industrial, ela é uma transformação também, o quê? No pensamento das pessoas. Vocês vão ver que daí na aula, né, numa aula futura eu já vou dar um esquema bem massa para vocês, beleza? E basicamente vocês têm que pensar assim, ó, vai sair toda a ideia do que? Da força manual, ou seja, a ideia de usar a mão mesmo, aquela ideia de manufatura, e vai simplesmente progredindo para o quê? A força mecânica. O tear continua existindo, só que antes era um tear manual e depois passa a ser o quê? Um tear mecânico. E daí sim, ó, toda essa ideia aqui, ó, faz a soma. Isso aqui agora vai contar o quê? Com uma maior produção. Então, o que acontece, gente? Geralmente, quando você pega assim a Revolução Industrial, muitos professores de história gostam de falar assim, ah, máquina. Cara, máquina não. Pense que a Revolução Industrial, ela é industrial porque vai aumentar muito a produção. Ah, professor, mas aumenta a produção por causa da máquina. Ah, nem sempre, gente. Se vocês forem lá em algum lugar da China, lá, vocês vão ver um monte de chinês trabalhando sem máquina, numa produção incrível. Beleza? E daí, gente, o lance é assim. Século XVIII. O país pioneiro, gente, ainda é a Inglaterra. Tá? Isso aqui não vai mudar jamais, creio eu. Mas, pô, poderia ter sido algum outro país? Cara, sim. Uns falam que poderia ter sido os Estados Unidos. Até poderia. Só que daí não pode esquecer um pequeno detalhe. Eles são colônia da própria Inglaterra aqui ainda, beleza? Outros falam o seguinte, que o país pioneiro, cara, poderia ser o quê? A Bélgica. Ó, aí até eu concordo 112%. Porque basicamente você vai ver assim, ó, a Bélgica ela tem quase, olha só, quase todos esses fatores aqui que a beneficiariam. Não esqueçam lá a Bélgica, a região de Flandres, rica em tecidos pra caramba, ou seja, desenvolvimento de manufaturas desde lá da Idade Média também, beleza? Então ela tinha muitas condições. Só vai ter um fator, cara, que simplesmente o quê? Ocorreu aqui, que vai fazer com que a Bélgica, cara, não tivesse sido o quê? A pioneira. Que é justamente o quê? Ela não teve uma revolução burguesa lá dentro. Beleza? Então, basicamente a Bélgica ela tem muitas condições, porque geralmente a galera já pensa assim, ah, a segunda nação é a França. A França vai vir depois, gente. Aqui nesse momento, aqui de século XVIII, a Bélgica, cara, ainda é muito interessante. Beleza? Então vamos lá. País pioneiro, gente, é a Inglaterra. Então é o seguinte, cara, a Inglaterra ela vai desenvolver todo um processo, cara, para se tornar o quê? Essa nação industrial. Vamos começar aqui pelos fatores econômicos. Nação campeã do mercantilismo, minhas crianças. Então não esqueçam, ó, o mercantilismo é a fase de acúmulo primitivo de capital por parte do Estado. Que nem a gente viu lá atrás, lá, no primeiro ano ainda. E daí a parada aqui é o seguinte, como que ela vai acumular capital? Como que ela vai gerar riqueza, cara? Como é que ela vai fazer toda aquela política dela? Simples. Ela vai acumular capital através de tráfico de escravos. Pode ver, todo o processo mercantil ligado ao colonialismo usou a escravidão. Nos Estados Unidos, lá nos plantations de algodão. Você pega lá simplesmente na América Central, lá nas ilhas, nas Antilhas, escravo africano. Você pega no Brasil, escravo africano. Ou seja, pra caramba escravidão. Se tem pra caramba escravidão, eles estão lá o quê?
comercializando isso aí, beleza? Outro lance, gente, comércio de manufaturas. Então a Inglaterra foi desenvolvendo suas manufaturas. Se vocês pegam lá na Idade Média, pô, as primeiras cidades a desenvolver manufatura pesada mesmo foram as cidades do quê? Italianas. Basicamente até o século III lá, quem comandava todas essas ideias aí de manufaturas eram os italianos. Aí declinaram e foram perdendo terreno e foi surgindo na França, foi surgindo na Inglaterra, foi surgindo em outros lugares. E logicamente o quê? A Inglaterra impulsionou isso aqui, o comércio de manufaturas, principalmente com a rainha Elizabeth. E já que eu estou falando da rainha Elizabeth, olha aqui, ó. Esta mesma também o quê? No próprio século XVI, incentivou também o quê? A pirataria. Gente, o problema é assim, os americanos daí vão desenvolver toda a ideia de colonização lá no que seria os Estados Unidos. Mas não encontraram ouro. Putz, cara, e se não encontra ouro? A Espanha, já antes, cara, abarrotando, cara, os cofres de ouro da América Espanhola. O Brasil também, ainda até o século XVIII, não tinha descoberto ouro aqui. Então, já que eles não conseguiram descobrir nenhuma terra deles lá com ouro, o que eles fazem? Começam a roubar dos outros. Então, é a famosa ideia dos atos corsários ingleses. Então, pirataria a serviço do Estado. Beleza? Então, está acumulando muito capital com isso. E outras, como é comum agora, nessas questões de vestibular, os caras integrar a história, é o seguinte. Isso aqui, ó, é um tiro legal também. Basicamente, se fala assim, ó, toda a ideia do ouro do Brasil, que foi pago por causa do Tratado de Mituim, ajudou o quê? Simplesmente a encher os cofres ingleses e promover toda a ideia do desenvolvimento do quê? Da tecnologia para fazer a Revolução Industrial na Inglaterra por volta do quê? 1750. Então, ó, existe mesmo uma ideia. Pô, muito ouro saiu do Brasil em direção à Inglaterra no século XVIII. E pode ver, o próprio Tratado de Mituim ele vai ser revogado lá em 1750. Então tem tudo a ver nesse processo aí, beleza? Agora, de fator econômico, nós temos esse aqui, os principais, os restos não vou nem colocar aqui para vocês. Fator político, gente, ele é um só, mas ele é muito importante, gente. Que nem eu falei para vocês, ó. Teve na Inglaterra no ano de 1688. Ó, século XVII, minhas crianças. A gente não viu isso ainda porque é a próxima unidade. A famosa Revolução Gloriosa, ou seja, a revolução que vai pôr no exílio o rei Jaime II. Simplesmente vai entrar lá no poder, reinando na Inglaterra, o Guilherme de Orange. E logicamente que é o Guilherme de Orange, que cara que vai lá e vai assinar o quê? A Declaração dos Direitos, colocando a ideia de uma monarquia parlamentar na Inglaterra a partir do quê? 1689 lá. Ou seja, a ideia é que o rei reina, mas não governa. E daí o que acontece? Basicamente, a burguesia inglesa agora passa a participar o quê? Do parlamento. E, gente, para vocês que às vezes têm dificuldade, cara, na ideia de parlamento. Parlamento vem de parla, fala. Ou seja, é lá que os caras vão falar, discutir o quê? As leis. Antes, cara, era só uma nobreza que fazia isso. Lá a Câmara dos Lords. A Câmara dos Comuns, cara, ficava em segundo plano. Agora, cara, simplesmente o quê, ó? Essa Câmara dos Comuns também cheia de burgueses, cara, vai parlar, vai discutir novas leis para o quê? Ascensão cada vez maior da burguesia. Beleza? Então, ó, tudo muito quente, cara, para justamente o quê, ó? Fazer a Revolução em 1750. Por isso que eu tô usando as datas com vocês, meus queridão. Beleza? Para vocês verem, cara, que não surgiu do nada. E daí o seguinte, já que é para pegar ainda, pô, data, fator social mais importante, gente. A famosa política de cercamentos. Isso aqui eles chamam de enclosures, fim dos open fields ingleses. Dá bem, cara, que não se usa mais essas expressões. Gente, isso aqui também, ó, você pode pegar lá a partir de Elizabeth. Até antes, cara, muita gente identifica já, ó, século XVI. Então é o seguinte, gente. O que vai acontecer aqui? Basicamente, os camponeses, tá? Pequenos agricultores, camponeses, servos, são expulsos de suas terras. Então, observem bem, gente. Os caras são expulsos das terras. E daí, o que vai fazer com essas terras? Eles vão pegar essas terras e cercar. Ou seja, colocar cerca mesmo. Tá? Do que estão pensando aí. Por isso que é política de cercamentos. Eles vão cercar essa terra e vão enfiar o quê? Trocentas mil ovelhas. Pô, gente,
O lado bom, com as ovelhas, você vai ter o quê? Lã. E essa lã vai o quê? Ser matéria-prima nas manufaturas que estão se desenvolvendo na Inglaterra. Pô, lado ruim, cara, vai diminuir um pouco a ideia do quê? De alimentos. Cara, vai limitar, tá? A ideia de alimentação para os ingleses. Parte pior ainda, gente, o que esses caras vão fazer da vida? Pô, eles não têm mais a terra lá. Então eles vão ter que o quê? Se deslocar para algumas cidades. E daí, gente, que vem o lance. Ó, mata-se 2 coelhos com uma paulada só. Esses camponeses aqui, eles passam a ser o quê? Mão de obra barata para as manufaturas que estão surgindo. Então, tecnicamente, o que vai acontecer? Ó, vai começar a surgir aqui um grande contingente do quê? De desvalidos, caras que vão começar a trabalhar o quê? Nas manufaturas, a preço de banana, beleza? Aí outra ideia, cara, já que eu estou colocando como fator social. Se você pega na Inglaterra, lá antes do século XVI, até a política de cercamentos, cara, só existe aquela alta nobreza, alta aristocracia tradicional. A partir daqui agora, gente, com essas terras aqui dos enclosures, vai começar a surgir um outro tipo de classe social. Ainda é uma aristocracia, mas agora é uma aristocracia burguesa, ou seja, ligada ao processo manufatureiro inglês. Então, basicamente, o que vai acontecer? Essa gente que vão surgindo aí, gente, bonito isso, ó. Eles vão justamente o quê, ó? Dinamizar a sociedade inglesa, também beneficiando lá o quê? Na frente para a Revolução Industrial, tá? Então, não esqueçam, ó, 16 vem antes do quê? De 18. Beleza. Agora, ó, coloquei ainda. Gente, não se faz a ideia da Revolução Industrial se você não tiver o quê? A matéria-prima para fazer a própria máquina. Então o que acontece? Vocês vão ver ali que a puxeira dá uma importância do caramba para a máquina. Então o tear, né? Vocês vão ver que está citado ali, máquina de descaroçar, máquina de sei lá o quê, aí a locomotiva, aí vem os vapores, cara. Gente, tudo isso é feito o quê? De ferro. Então você tem que ter a ideia do quê? Do ferro, a metalurgia. Tanto que os caras pegam assim, ó, essa primeira fase é a fase da metalurgia. A segunda fase é a fase da siderurgia. Beleza. Agora, gente, mais ainda, cara, do que importante, carvão. Porque o carvão nada mais é do que toda a ideia de combustível. Então aqui não tem gasolina ainda, não tem eletricidade, não tem nada, gente. O que se fazia para movimentar as máquinas que estão surgindo é o quê? O carvão, o vapor, ou seja, aqui está o grande combustível do processo. E daí, gente? Pô, o que mais tem lá na Inglaterra? É isso. Então, ó, tudo caminhando, cara, para que justamente o quê? Eles pudessem ser esses pioneiros aí em todo esse processo industrial, beleza? E daí, gente, o lance é assim, eu sempre falo e os caras me zoam, mas não esqueçam, a Inglaterra é uma ilha. Ou seja, uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Então, a ideia de vida deles aqui, gente, é defesa dessa ilha. Então, eles vão ter que sempre o quê? Tá em cima no processo de navegação. Desenvolvimento do quê? Da marinha. E claro, gente, se a gente está falando em manufatura, os caras vão ter que desenvolver uma poderosíssima marinha o quê? Mercante. Tá? Para vender. Navio, companhia de comércio, tudo isso aí. E lógico, gente, uma poderosíssima o quê? Marinha de guerra, tá? Então, basicamente, cara, a Inglaterra e a sua posição geográfica, ó, ela está caminhando para o desenvolvimento graças ao quê? A sua própria geografia, ou seja, o desenvolvimento da marinha, beleza? E para finalizar aqui, gente, eu coloquei para vocês aqui também um não esquecer, gente, ó. Por mais, cara, que é conteúdo que está perdido lá na outra aula, lá na primeira apostila, lá, ó, Elizabeth, gente, dinastia Tudor. Essa mulher aqui é extremamente importante, cara, dentro do processo de desenvolvimento inglês. Ó, manufatura, pirataria, que nem usei na aula aqui para vocês. E que não dá para desligar, gente. Outro cara que vai ter uma importância fundamental aqui, gente, só que vocês vão ver uma aula lá para frente, é o famoso Oliver Cromwell. Ó, é Cromwell. Esse que baixou os atos de navegação, ó, é 1651-52. Por esses atos de navegação aqui, ó, produtos ingleses só podem ser transportados o quê? Por navios ingleses. Ou seja,
cada vez mais o desenvolvimento do quê? De uma poderosa marinha, de uma poderosa nação. Valeu? A gente continua na sequência depois com a Revolução Industrial para vocês aí. Um abração. Tchau, tchau.